Eu acho que ele projeta aí. Olá, boa noite! Sejam bem-vindos à live A Paz Começa Comigo. Começa em mim. Fiquei tocado com a notícia do governador do estado do Ceará de que o lockdown vai ter início amanhã, dia 5 de março de 2021, praticamente um ano após o início da pandemia no ano passado. E nós sabemos que a pandemia foi bastante adversa para muitas pessoas. E eu, como todo mundo, claro, também tive desafios ao longo da pandemia. E de algum modo ontem eu me senti tocado para poder fazer essas lives. A partir de amanhã a gente vai dar início a 14 dias seguidos para meditarmos na palavra de Deus como uma forma de nos mantermos firmes na fé, como uma forma de nós conseguirmos atravessar esse período da melhor maneira possível. Hoje é uma espécie de um prefácio, uma espécie de um anúncio dessa semana. Já começamos, né? De algum modo está interligado, e eu vou ao longo dessas 2 semanas, trazendo um pouco da palavra de Deus, de como ela pode nos alicerçar para enfrentarmos esse período. Como é que nós podemos encontrar motivação, inspiração, resiliência. E vocês vão ver, eu vou fazer um diálogo com a ciência e a palavra de Deus, como é que nós podemos desenvolver habilidades e competências nesse período, além de desenvolvermos também a capacidade de olharmos não só para nós mesmos, mas também para o próximo. De que maneira eu posso estar favorecendo o bem-estar do próximo também. É um momento que pede empatia, solidariedade, compaixão. Eu já listei 17 virtudes, competências que Deus nos deu e que nós nem sempre utilizamos no dia a dia. No iniciozinho aqui da live eu quero convidar vocês a convidar outras pessoas. Vocês sabem que tem um aviãozinho aí que vocês podem chamar outras pessoas para participarem dessa live, e esse é o momento, né? É só clicar aí no aviãozinho, você vai ver vários nomes, chame as pessoas. Quanto mais a palavra de Deus chegar nos ouvidos das pessoas, melhor. Na própria palavra se diz que a fé vem com ouvir a palavra de Deus. Foi assim que eu desenvolvi minha fé, e é assim que eu venho me sustentando na fé e venho me desenvolvendo para crescer na palavra, crescer no conhecimento de Deus e ter cada vez mais intimidade com Deus. Mônica, seja bem-vinda. Todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Na live de hoje nós vamos falar sobre a paz começa em mim. Isso quer dizer que, independente das circunstâncias, tio, se eu consigo manter a paz interior, sim, é possível. Não é fácil para alguns já estão mais desenvolvidos, né? Alguns menos, mas eu vou convidar você a refletir e a se perguntar o quanto você tem tido paz interior ou não, o quanto você tem sido tomado por sentimentos de ansiedade, de angústia, de desesperança, enfim, né? Nós vamos ao longo dessa... Seja bem-vinda, Carla, minha prima, seja bem-vindo todos vocês. Na live de hoje nós vamos dar início então aí a 2 semanas, mais essa live bônus, refletindo na palavra, mas também na ciência. Vocês sabem que nós somos um ser espiritual, que temos uma alma e habitamos esse corpo, não é? E por mais que Deus nos tenha feito a sua imagem e semelhança, e como um bom pai queira que nós sigamos no caminho da luz, do amor, da beatitude, da compreensão, do entendimento com o próximo, nem sempre é fácil, nem sempre nós conseguimos
nos manter firmes nessa direção. A parábola, né, do filho pródigo, quantos de nós nos perdemos ao longo da vida, do caminho do pai, saímos de sua casa, né, sob o seu teto, sobre o seu cuidado, e nunca é tarde para retornar. Ao longo dessas lives vocês vão ouvir eu contar um pouquinho também da minha história. Eu tive uma primeira experiência com Deus aos 16 anos, eu passei a frequentar uma igreja e depois de algum modo eu me distanciei, passei aí uma boa parte da minha vida distante e mais recentemente eu estou retomando e já estou começando a colher os frutos desse retorno. Ouvi uma palavra ontem muito bonita falando, né, sobre essa parábola do filho pródigo e como é bom voltarmos para a casa do Pai, como isso nos enche de alegria e de esperança, como isso nos dá firmeza, confiança de que a gente está caminhando acompanhado, de que nós estamos protegidos, de que há alguém por nós. Eu preparei essa live com um conteúdo bem especial para todos vocês, para todos nós, porque eu também me beneficio, claro. Nas lives eu vou começar com uma introdução, vou sempre estar convidando vocês a convidarem outras pessoas para se fazerem presentes na live, e montei uma aulazinha para compartilhar um pouco da palavra, e eu vou estar dialogando sempre a palavra de Deus, neurociência, programação neurolinguística, coaching, dentre outras áreas que eu tenho informações ou que de algum modo eu estudei, para que nós possamos nos tornar senhores da nossa própria história, para que não só durante, tá? Mas para que durante esses 14 dias nós não sejamos atropelados pelas notícias, essa avalanche de notícias ruins que são produzidas diariamente. Claro que eu não estou me negando a olhar para situações difíceis que têm acontecido, mas se tem algo que distingue o cristão é que ele se baseia nas coisas do alto, como eu vou falar daqui a pouco, né? Vou trazer isso novamente. Se tem algo que diferencia o cristão é a fé em Deus, é a fé em Jesus Cristo, é a fé na promessa, é a fé em tudo aquilo que nos foi trazido e que permite que nós não sejamos reféns simplesmente das circunstâncias. Claro que temos uma vida real, uma vida concreta, claro que nós temos um corpo material que exige cuidado, mas não só, nós também temos que ter um cuidado com a saúde emocional, um cuidado com a saúde mental, um cuidado com a saúde espiritual. De forma simples, nós podemos dizer que uma boa parte das atribulações que as pessoas têm passado, ela se explica pelo distanciamento com as coisas do alto, com o distanciamento daquilo que é fonte de energia, que é fonte de confiança, que é fonte de amor. Então vocês vão ver que ao longo desta e das demais lives eu vou dialogar com outras ciências para que você possa, ao longo das lives, fortalecer seu espírito na fé, para que você possa dispor de competências, de habilidades que você possui, que estão dentro de você, e você consiga passar bem por esse momento da pandemia, que você consiga, como é que eu diria, desfrutar desse momento, e que ele não seja uma coisa simplesmente aversiva, ruim. Nós podemos olhar para o lado bom desse momento. Quantos de nós não reclamamos que não temos tempo para nós, para se cuidar, muitas vezes sequer para poder fazer atividade física, ou para ficar com os nossos filhos, ou para poder ficar com nossos maridos e esposas? Tá aí, o momento é agora. As situações de vida nos foram colocadas frente a nós, e o que nós estamos fazendo com elas? Veja, existe a vida num sentido mais amplo, né, que impele todos os seres vivos à sobrevivência, e existe as situações de vida que são as circunstâncias que os indivíduos têm de enfrentar no seu cotidiano.
Como é que você tem enfrentado suas situações de vida? Como é que tem sido você no trabalho, você em casa, você com os filhos, nos relacionamentos amoroso, com os pais, com os seus filhos, com seus irmãos, etc. Será que não é um convite para que nós olhemos para dentro de nós mesmos? Será que não é um convite para que a gente pare um pouco, desacelere um pouco e volte o olhar para dentro de si? Como é que eu estou comigo mesmo? Que cuidados eu tenho tido comigo mesmo? Como é que eu estou em minha relação com Deus? Né? Então, nós temos que nos conectar com Deus sempre, como a Carla está dizendo aí, sem dúvida nenhuma. Nos conectar com Deus tem a ver com nós recebermos, tomarmos para nós essa fonte de energia, de ânimo, de disposição. Nos conectarmos com Deus tem a ver com nos sentirmos amados, sabermos que Deus, como nosso Pai, nos fez por seu amor, com seu amor, para o seu amor. Né? Então, saber que nós somos amados, saber que nós somos seu escolhido, né? Isso nos aproxima. Não é um Deus distante, um Deus que eu não conheço, não é um Deus indiferente. Ao contrário, é um Deus que quer ter um relacionamento com nós. E esse relacionamento ele pode se dar sempre que você o buscar em oração. Ele pode se dar sempre que você, ao se reunir com o irmão e ao colocá-lo em questão, né? Todas as vezes que 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei, como nesse momento. Então eu quero que você, nesse iniciozinho da live, você vá se desconectando das coisas do mundo, das coisas de fora, e volte-se agora para as coisas do alto e para as coisas de dentro. Né? Nós somos tentados o tempo todo a olharmos para fora. Já se deu conta disso? O tempo todo somos tentados a ficarmos passando nas nossas timelines, Facebook, Instagram, TikTok, etc, etc. O tempo todo somos voltados a olhar para as aparências. O tempo todo somos tentados a olhar para tudo aquilo que representa o mundo material. E, como o Leandro Carnal disse muito bem numa de suas falas, os 7 pecados eles são estimulados no nosso sistema, na nossa situação de vida, na sociedade de consumo. Eles são estimulados e isso muitas vezes nos distancia de Deus. Isso muitas vezes nos distancia de nós mesmos. Então, para que a gente possa retomar o caminho do Pai, para que a gente possa retomar o caminho da luz, para que a gente possa retomar o caminho que foi construído e pensado e planejado para nós, é preciso fazer essas reflexões que nós faremos ao longo desses 14 dias. Eu tenho certeza que vai ser muito poderosa. Eu tenho fé que se você se dedicar a acompanhar essas lives, alguma coisa vai mudar em você. Muito provavelmente a sua fé vai aumentar, muito provavelmente você vai mudar a sua forma de se relacionar com Deus. Estou preparando lives para falar, por exemplo, sobre jejum e oração. Vou falar também sobre atividade física. Lembrem-se, né? Os cuidados que nós temos que ter conosco nesse período envolvem a saúde física e, portanto, a alimentação, atividades físicas. Envolve a saúde mental e, portanto, nós vamos falar sobre mente, sobre pensamentos, sobre cognição, sobre memória, esquecimento, perdão. Nós vamos falar do ponto de vista emocional sobre como estão as nossas emoções, como é que nós temos gerenciado as nossas emoções. Quem tem acompanhado aí as minhas lives, meus últimos vídeos, eu venho falando bastante sobre isso. Modéstia à parte, eu considero um conteúdo de extrema relevância para que você aprenda a se governar cada vez mais. Nós vamos falar também sobre saúde espiritual, que aí tem a ver com essa intimidade com Deus, como é que eu posso manter um relacionamento com Deus ao longo não só desse período, para que isso sirva como meu alicerce, mas também ao longo aí do ano de 2021. Lembre-se, 2020 já ficou para trás,
ele já aconteceu, é preciso que a gente se desapegue daquilo que ficou para trás, encerremos um ciclo e renasçamos para um novo momento. Isso tem muito a ver com a nossa disposição cognitiva, com o quanto você está aberto para viver esse algo novo. E nós vamos falar também sobre saúde social, sobre relacionamentos sociais. Hoje eu já vou falar sobre umas 5, 6 competências socioemocionais, como elas nos habilitam a nos relacionarmos melhor com as pessoas. Nós temos notícias de pessoas que adoeceram durante o período da pandemia, pessoas que tiveram depressão, pessoas que tiveram de enfrentar situações muito adversas com seus familiares, casos de separação, brigas, etc. Então, essa live se propõe a, de alguma maneira, apontar um caminho, lançar uma luz sobre tudo isso, para que você possa viver esse momento não só sem sofrer, sem ter ansiedade, sem ter esses sentimentos negativos, mas por que não em conexão e contato com Deus, vivendo a sua fé, por que não se desenvolvendo, por que não sendo criativo, por que não aproveitando esse momento para se conectar consigo, com o outro, com Deus e com o mundo, né? Mesmo como eu falei no texto em que eu apresentei essa série, embora o lockdown tenha nos distanciado socialmente, o conceito de distanciamento social, isso não quer dizer que nós não possamos estar conectados em Cristo. O cristão olha para outro cristão e o chama de irmão. Irmão em Cristo, nós somos irmãos porque nós escolhemos pela fé Jesus como Senhor e Salvador, nós escolhemos viver segundo os mandamentos de Deus porque nós sabemos que esse é o melhor caminho. E será que muitas das coisas que dão erradas em nossas vidas não é exatamente porque nós somos teimosos e tentamos fazer da nossa maneira? Pare para pensar um pouco e reflita sobre isso. Quantas vezes a sua intuição, o seu coração diz, é por ali que você deve seguir, vai, caminha, faça isso. Mas você não dá ouvido, como um filho teimoso, você vai e quer fazer da sua maneira, você quer fazer no seu tempo, você quer fazer sem ouvir o que seu pai diz. E aí, quando as coisas dão erradas, você se frustra, você fica com raiva, você de algum modo quer encontrar um culpado, você quase sempre coloca a culpa nas circunstâncias, nas pessoas e não é capaz de confrontar, se olhar para dentro de si e se perguntar, poxa, será que não fui eu que fiz as escolhas erradas? Será que não fui eu que não ouvi minha intuição? Você já teve esse momento? Comenta aí comigo. Eu já tive momentos assim. Seja bem-vinda, Aline. Momentos em que eu sabia que eu deveria ter feito uma certa escolha, eu não fiz, e depois você para e pensa, puxa vida, fiz a escolha errada, agora estou tendo de lidar com as circunstâncias, com a colheita daquilo que eu plantei. Então, para que serve essas lives, né? Elas vão servir para que nós possamos ter um norte, uma direção a seguir durante esse período. Como eu falei, eu vou trazer várias dicas de como termos saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde social e espiritual. Vou falar de jejum, vou falar de oração, vou falar de exercícios físicos, vou falar de alimentação saudável, também vou falar de relacionamento com os filhos, relacionamento marido e mulher, vou falar sobre competências que a gente é convidado a desenvolver nesse período, por exemplo, a competência da resiliência, a competência da organização, dentre outras que eu vou já explicar aqui na aulinha que eu preparei para vocês. Faço convite para que vocês usem aí o aviãozinho para convidar mais pessoas aqui para a live, para que a palavra de Deus chegue para todas essas pessoas, lembrando que Deus disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, acredito que vocês estejam ouvindo aí
os louvores de fundo, os louvores é a palavra de Deus cantada. E lembrem-se, a fé vem pelo ouvido, pelo ouvir a palavra de Deus. Vocês vão ver que ao longo dos dias eu vou recomendar que vocês tenham essa experiência de ler a palavra de Deus todos os dias. Eu vou recomendar que nós façamos 14 dias de jejum para que a gente demonstre a nossa fé, para que a gente dê prova de nossa fé. Não como barganha, não porque a gente quer algo em troca, mas porque nós queremos nos purificar, porque nós queremos nos oferecer da melhor maneira possível para Deus, para que nós possamos nos santificar ao longo desse caminho, para que nós possamos nos aproximar da imagem de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Quanto mais eu me desenvolvo, quanto melhor eu me torno, mais eu me torno a imagem de Jesus, mais eu me torno um com Deus, mais eu estou conectado e agrado o meu Pai. Então serão momentos muito especiais. Todos os dias nós vamos ter tarefinhas, desafios, atividades a estarmos realizando, para que a gente possa nos encher do Espírito Santo, para que a gente possa aumentar nossa fé, para que a gente possa crescer espiritualmente. Gente, o conceito grego que é traduzido por espiritualidade, ele tem a ver com um conjunto de exercícios, com práticas constantes, com rituais, né? Muitas vezes nós achamos que Deus está distante, que Deus nos abandonou, mas não terá sido nós que abandonamos a Deus? Não será que nós não temos orado mais? Não será que não somos nós que não temos mais tido essa relação com Ele? Ele sempre esteve, está e estará ao nosso lado. Basta que nós o acessemos, basta que nós oremos, basta que nós o convoquemos, para que a gente possa desfrutar de sua companhia, do seu amor, da sua intimidade. Sejam todos bem-vindos. Eu vou daqui a pouquinho dar início a uma explicação do conteúdo de hoje. Lembrando, essas lives elas têm a ver com nós focarmos a nossa atenção nas coisas do alto, para que isso nos encha de confiança, nos encha de alegria, para que isso possa fazer com que a gente caminhe na direção da luz, para que a gente possa receber a luz de Deus, para que a gente possa manifestar essa luz nos nossos ambientes familiares, cuidando de nós mesmos e ao mesmo tempo sendo o cuidado do outro, podendo ser luz no caminho dos nossos familiares. Nós sabemos que compete a nós cristãos evitarmos falar palavras negativas, reclamarmos da vida. Cabe a nós termos fé e seguirmos firmes diante da palavra. Então nós podemos não só cuidar da gente mesmo, mas também ser luz na vida das pessoas que estão com a gente. De repente nossos filhos estão ansiosos, inseguros, às vezes o nosso companheiro ou companheira, de repente familiares precisam de uma ligação. Como eu falei, hoje nós já vamos falar sobre uma tarefinha, essa inclusive vai perpassar os 14 dias. Anote aí a primeira tarefa de hoje, que vocês vão fazer todos os dias antes de dormir. Ela é simples, mas eu garanto a vocês que ela é extremamente poderosa. Ela tem a capacidade, o potencial de mudar a sua forma de ver o mundo. E, portanto, mudar a forma de você se sentir, a forma de você estar no mundo. Nos próximos 14 dias, hoje à noite, os próximos 15, porque amanhã nós vamos dar início à série propriamente dita. Hoje é a live A Paz Começa em Mim, é uma espécie de um preâmbulo dessa série, é uma espécie de um prefácio, onde nós já vamos abordar assuntos relativos a toda a série, mas como amanhã começa o lockdown, então eu decidi que seria uma série de 14 dias, porque serão 14 dias, segundo o decreto instituído pelo governador Camilo Santana aqui no estado do Ceará. Bom, Tilson, qual é a primeira tarefa? Anotem aí
ou em um aplicativo no seu celular, se dividir a tela, ou então, né, você pode anotar isso num papel. Inclusive eu recomendo que você tenha um caderninho para estar aqui acompanhando essas lives. É uma live de formação, de instrução, de edificação. Serão lives com muito conhecimento, muito conteúdo, cheio do Espírito Santo. Eu espero que você seja tocado durante essas lives. Eu espero que Deus fale com você através dessas palavras e de alguma maneira você possa extrair desse momento algo significativo para a sua vida. A primeira tarefa, portanto, você vai criar um diário da gratidão. Todos os dias, quando você for dormir, pode ser um pouco antes, no fim da noite, você vai agradecer por 3 eventos, 3 situações, 3 fatos, 3 acontecimentos que aconteceram nesse dia. Então, por exemplo, hoje, dia 4 de março, mais no fim da noite, um pouco antes de dormir, eu vou trazer à memória lembranças do meu dia e eu vou agradecer a Deus por esse meu dia. Ai, Tilson, mas hoje não aconteceu nada assim extraordinário. Tá tudo bem. Você falou com seus filhos, você teve um momento de intimidade com Deus durante sua oração, você teve alimentos nas refeições ao longo do dia, você teve oportunidade de adquirir novos conhecimentos. Nossa, são infinitas coisas. Às vezes nós nos esquecemos de agradecer, inclusive por estarmos vivos. Gente, isso não é óbvio. Eu não tenho acompanhado de perto as notícias da pandemia, do coronavírus, etc. Mas eu sei que milhares de pessoas estão morrendo todos os dias e, graças a Deus, de alguma maneira, nós não fomos atingidos. Se nós estamos aqui, é porque Deus tem um propósito para as nossas vidas e nós temos que nos colocarmos à disposição do reino. E aí você pode se perguntar, o quanto eu tenho sido grata pela vida que eu tenho? O quanto eu tenho vivido cada dia da minha vida de forma plena, o quanto eu tenho desfrutado de cada minuto, de cada segundo, de cada hora, de cada dia do meu dia, entende? Muitas vezes nós entramos no piloto automático e deixamos de desfrutar aquilo que nos foi possibilitado. Eu costumo dizer, nós temos inúmeras habilidades e competências, talentos que nós podemos estar utilizando para favorecer o desenvolvimento do próximo, para nos desenvolver, e muitas vezes nós não usamos. Nós estamos viciados em ficar assistindo a vida dos outros nas redes sociais. Vocês sabem que isso pode ser aversivo, pode levar a um adoecimento. Tem, obviamente, um lado muito positivo, como, por exemplo, uma live como essa e muitas outras, graças a Deus. São lives extremamente fantásticas, edificadoras, muito positivas, mas tem muita coisa ruim também. Então, como é que eu estou investindo o meu tempo? Vocês sabem que se você perdeu dinheiro na pandemia, você pode recuperar trabalhando, sendo criativo, vislumbrando oportunidades no mercado. Se você de repente perdeu a saúde, recuperou, hoje você está saudável, agradeça por isso. Qualquer coisa que você tenha perdido, você pode recuperar. Só tem uma coisa que você não recupera, que é o tempo. Seu tempo de vida é irrecuperável. Você jamais vai conseguir recuperar um dia vivido, uma semana, um ano, etc. Portanto, cumpre fazer valer a pena cada dia vivido. Cumpre fazer com que esse dia seja extraordinário. O quanto eu estou usando tudo aquilo que Deus me deu para eu viver bem, viver de forma saudável, entende? Viver de forma a me parecer, espelhar Jesus Cristo. O quanto eu tenho sido, portanto, amoroso, compreensivo, bondoso com as pessoas. O quanto eu tenho escutado elas verdadeiramente. O quanto eu tenho estendido a mão, o ombro amigo. São essas reflexões que fazem com que a gente, de algum modo, desenvolva não só o autoconhecimento, mas também nossa espiritualidade. Valeu? Alguém tem alguma
pergunta, algum comentário até esse momento. Fiz uma introdução, trouxe algumas questões até aqui, mas agora eu quero fazer uma aulazinha falando de um tema muito legal, que é esse de que a paz começa em mim. Eu vou fazer uma aula que vai fazer com que você entenda o porquê que a paz começa em mim, por que a paz não começa no outro, não começa no mundo externo, não começa nas circunstâncias. Tilson, é isso que eu quero falar daqui a pouquinho. Cláudia, seja bem-vindo, todos vocês sejam bem-vindos. Eu vou pedir licença só um instante, porque eu vou organizar aqui o flip chart e a gente já retorna dando continuidade, ok? Fiquem aí, convidem mais pessoas apertando aí o aviãozinho para que a gente possa dar continuidade aqui e aprender esse assunto que é extremamente importante. Até mais. Até daqui a pouco. Filhote, eu preciso que você me diga se vai estar espelhando a tela. Me traz aqui o seu celular rapidinho. Vai gravar? Certo, mas eu preciso identificar se está na posição correta. Pessoal, só um instante. Tá certo. Traz aqui, por favor. Tá certo. Pronto. Ok. Vamos lá. Tá bom o som aí de fundo? Já consegui identificar aqui e vou fazer essa aula falando sobre... Eu vou tirar porque fazendo a aula de algum modo ele... Ok, vamos lá então. Deixa eu só ver a última vez. Eu estou tendo esse cuidado porque vai ficar gravado e outras pessoas vão assistir posteriormente. E aí a live, vocês sabem, tem um pouco dessa coisa mais informal, mas aí esse vídeo, quanto melhor ele ficar, melhor, né? Espera aí. Se eu puxar um pouquinho só para cá. Calma, porque demora um tempo pra cá. Tem um delay, né? A altura tá ok? Bom, então vamos lá. O tema da nossa live de hoje é A Paz Começa em Mim. Quer dizer, a paz não começa no outro, a paz não começa nas circunstâncias externas, no ambiente, no mundo. Ela começa em mim e eu vou explicar como isso se dá. Primeiro, nós vivemos em um mundo de inquietações, num mundo de medo, de instabilidade. A pandemia acentuou essas características, trazendo sentimentos de insegurança, medo, ansiedade em função disso tudo, né? Mas lembrem-se da palavra: tenho-vos dito que para que em mim tenhais paz, no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, está dito na palavra, o próprio Jesus nos diz que tudo isso que ele nos ensinou, a sua vida teve com propósito trazer-nos paz, dar-nos sentido e significado. No mundo nós passaremos por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, às vezes nós, por focarmos demais nas circunstâncias, no momento presente, nós nos desestabilizamos emocionalmente porque nós não somos capazes de acreditar na palavra. Porque nós não temos fé suficiente de que Deus tem um propósito para a nossa vida, de que as coisas irão se encaminhar, de que as coisas ficarão bem. Ok? Por que nós nos sentimos tão sobrecarregados, estressados? Por que nós vivemos de modo tão ansioso? Por que nós nos desesperamos, ficamos sem esperança? Porque quase sempre nós queremos ter controle do que não está em nosso poder mudar, resolver. Pare e pense quantas coisas você coloca a sua atenção, o seu foco ao longo do dia, durante os dias, que você não tem controle.
Por exemplo, a pandemia. É óbvio que eu, como indivíduo, não tenho controle algum sobre a pandemia que envolveu o planeta Terra todo. Entende? É claro que eu não tenho controle sobre como a economia está se modificando com a pandemia. Claro que eu não tenho controle sobre uma série de coisas que acontecem no mundo externo. Mas são nessas coisas que a nossa atenção está na maioria das vezes. E aí o que acontece? Você se sobrecarrega querendo resolver problemas que você não tem competência, ingerência, você não pode fazer nada. Muitas vezes a nossa ansiedade, o nosso estresse está nisso, porque os nossos olhos, a nossa atenção está muito mais nas coisas do mundo, nas coisas momentâneas, do que na eternidade, do que em Deus. Então, se o foco tem a ver com você dirigir sua atenção e energia naquilo que é importante para você, e você já entendeu que a atenção, quando coloca atenção em algo, isso se expande, isso amplia a importância para mim. Então, se todo dia eu estou lendo notícias sobre a economia, mas uma empresa fechou, você vê uma fechando, mas você não vê outra abrindo. Você vê algumas pessoas se desempregando, mas você não observa outras se empregando. E aí você começa a ficar preocupado demais com as coisas do mundo, com as situações momentâneas, ao invés de focar naquilo que você tem controle. Veja, como você quer controlar o que você não tem controle, o seu estado emocional é afetado. É invariável, é impossível que não seja assim. Está na Bíblia, está em várias outras tradições, esse ensinamento, e hoje a psicologia, a neurociência, a programação neurolinguística nos explica isso. O que? Quando nós tentamos ter controle sobre aquilo que não é da nossa alçada, da nossa responsabilidade, nós adoecemos. E aí esses sentimentos são gerados. Por quê? Porque os seus pensamentos estão em coisas que você não tem como controlar. Agora, se você desenvolve a autogestão, se você desenvolve essa gestão de si mesmo, se você passa a desenvolver inteligência emocional, se você passa a cuidar da sua vida, daquilo que você tem como controlar, as coisas começam a mudar. Então, o convite que nós fazemos é: se responsabilize não por aquilo que você não tem poder, mas se responsabilize por aquilo que depende de você. Entende? Então, o que depende de mim ao longo desses 14 dias da pandemia? Será que é minha responsabilidade manter a fé e o foco nas coisas do alto? Será que não é minha responsabilidade me alimentar de forma saudável? Será que não é minha responsabilidade me alimentar adequadamente, fazer exercícios físicos? Ah, mas a academia fechou, ou então a pandemia... A nossa mente sempre busca alguma desculpa, e isso te afasta do que você precisa fazer. Quando você assume a responsabilidade, entendendo que a responsabilidade tem a ver com aquilo que depende de você, aquilo que é fruto das suas ações. Eu costumo fazer um post que diz o seguinte: o que as pessoas pensam sobre mim não é minha responsabilidade. O que as pessoas falam, pensam, sentem, agem, não é minha responsabilidade. É minha responsabilidade cuidar dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, cuidar da minha alimentação, da minha saúde, da minha relação com Deus e etc. Então, muitas vezes, nós estamos num estado emocional débil, doentio, porque nós não estamos vivendo adequadamente. Então, ao invés de eu ter controle sobre o que eu não tenho poder, o meu foco vai estar nas coisas que eu tenho condições de controlar. O meu foco, lembrando, o foco é quando eu coloco toda a minha energia, toda a minha atenção em uma única coisa. Na palavra diz: buscais as coisas do alto, onde Jesus Cristo está. Em Colossenses 3:1. Buscai as coisas do alto, buscai a palavra. E eu te convido a partir de hoje, em todos os dias, você ler a palavra. Seja através da Bíblia física, o livro físico, seja através de um aplicativo. No Play Store, na App Store, há várias Bíblias online. No Google, né, tem vários sites, várias Bíblias online. Seja através da palavra de um pastor, de um padre, etc.
alimente-se, nutra a sua alma e seu espírito da palavra de Deus, e você vai ver como você vai ter mais confiança. Você vai ver como sua esperança vai ressurgir. Você vai ver como seu estado emocional vai mudar. Porque Deus é conosco, porque Ele está nos acompanhando. E muitas vezes essas situações é um convite para nós desenvolvermos essas competências. As competências estão dentro de nós potencialmente, basta que nós a desenvolvamos. A autogestão tem a ver com eu me responsabilizar pela minha vida. A autogestão tem a ver com eu ter foco naquilo que é importante. Por que eu vou ficar tendo foco naquilo que eu não controlo? Ao invés disso, eu vou colocar a minha atenção naquilo que me edifica, naquilo que faz o meu espírito estar bem, naquilo que me alegra. A determinação é uma outra forma de autogestão. É uma competência que tem a ver com o quê? Com você seguir firme no seu propósito, fazendo aquilo que precisa ser feito. Na palavra, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Empodere-se disso. Quando eu digo como coach que o meu trabalho é empoderar os meus coaches, tem a ver com isso, com ajudá-lo a se empoderar daquilo que já está dentro dele. Deus já lhe deu tudo isso, basta que você acesse, que você pegue esses recursos e coloque no seu dia a dia, para alcançar os seus objetivos. Então Ele não nos deu espírito de covardia, ao contrário, Ele nos deu poder, nos deu amor e equilíbrio. E eu quero fazer uma pergunta como uma tarefinha, uma reflexão nesse primeiro dia. Como você tem usado as suas competências? Me escreva ao lado, dê um exemplo prático. Hoje você deu alguma demonstração de poder? Por exemplo, você estava com preguiça, mas você se levantou e mostrou poder sobre si mesmo e você realizou uma atividade. Você foi para a academia, você superou uma inação, algo assim. Escreva aí uma situação em que você manifestou o amor. Às vezes nós dizemos, Deus é amor. Mas será que você sabe o que isso realmente significa? Se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você é o quê? Amor. Mas será que você tem usado esse amor de volta para si mesmo? Será que você tem amado a si mesmo? Escreva em exemplos práticos como você tem demonstrado amor por você mesmo. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, isso significa que nós somos amor. O quanto você tem se amado, o quanto você tem amado as pessoas com as quais você convive. Você tem tido amabilidade, amorosidade, você tem sido amável com as pessoas e equilíbrio. Ele nos deu esse senso, essa competência, esse espírito de equilíbrio. O equilíbrio entre o bem e o mal, o equilíbrio entre a luz e a sombra, o equilíbrio entre o certo e o errado, o equilíbrio entre o racional e o emocional. Claro que a nossa mente é capaz de arquitetar e estruturar uma aula como essa. Através da nossa inteligência isso é sensacional. Mas de outro lado, o quanto eu tenho sido amoroso comigo mesmo. O quanto através das ações do dia a dia eu tenho demonstrado gestos de ternura, de amor, de compreensão, de carinho e afeto por mim mesmo. Agora eu também te pergunto, como você vai usar esse seu espírito de poder, de amor e de equilíbrio nos 14 dias? Crie um plano, crie estratégias, seja criativo. Hoje mesmo, para quem você pode mandar uma mensagem de amor? Para quem você pode surpreender? Hoje não é o dia do exercício da gratidão? Por que não mandar um áudio ou uma mensagem para alguém por quem você é grato? Quem te ajudou a chegar até aqui? Quem te ajudou na pandemia? Nesse 1 ano de pandemia, quem foi especial e essencial na sua vida? Quem de alguma maneira teve um papel fundamental na sua vida? Isto é expressar a divindade em nós. Todas as vezes que eu expresso
aquilo que Deus colocou em nós, eu estou manifestando a minha divindade, eu estou manifestando Deus em mim, eu estou conectado com Deus. Claro, Deus fala através de nós, através dessas virtudes. Então, quando você tem a coragem de demonstrar amor para alguém ou para si mesmo, você está manifestando Deus. Quando você tem a coragem de ser grato e dizer para essa pessoa: você foi essencial nesse momento, você foi importante em tal momento da minha vida, isso está fazendo com que você se trabalhe internamente, com que você seja um cristão, com que você seja guiado pelo Espírito Santo. Claro, será que Ele quer que nós estejamos de forma desequilibrada? Será que Deus quer que a gente viva sobrecarregado, estressado? Não. Ele fala: aquele que nos seguir, o meu fardo é um fardo leve. Pare e pense por um instante em tudo aquilo que Jesus sofreu por nós. Eu li alguns livros contando a história de Jesus Cristo e eu chorei copiosamente. Eu não conseguia acreditar que fizeram aquilo com esse homem. Eu chorei porque eu não conseguia, eu nunca tinha tido tanta clareza da dor que ele sofreu. Amanhã eu vou mostrar os livros do Augusto Cury que descrevem a cena que leva ele para o Calvário e para a cruz e tal. Imagina um médico descrevendo a dor física, porque você pensa: ele foi chicoteado, a cruz em sua cabeça, mas pensa do ponto de vista fisiológico. Imagina a dor de cabeça dele, passar horas com aquela cruz na cabeça. Imagina um rasgo em sua pele por causa de uma chicotada, no sol, o suor, o sal secando. Imagina quanta dor ele não foi capaz de suportar. E em momento nenhum ele se estressou. Em momento nenhum ele se desesperançou. Em momento nenhum ele perdeu sua fé. Mas ele agiu com amor, com amorosidade, com perdão, com compaixão. Perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, olhar para as coisas do alto tem a ver com olhar para a luz, com mirarmos Jesus e nos perguntarmos o quanto eu estou vivendo como Jesus viveu. Não é só pedir coisas para Deus, não é isso. É senti-lo no seu cotidiano, é manifestá-lo no seu cotidiano. E eu não preciso nem dizer que dentre todas as coisas, a maior é o amor, está na própria Bíblia. Agora resta, pois, a esperança, a fé e o amor. E o amor é a maior de todas essas coisas. Num vídeo recente, está aí no IGTV, no YouTube, eu falo exatamente sobre isso. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor é benevolente, o amor é benigno. Vou revelar um segredinho. Um dia vai ser dedicado só sobre o amor, e nós vamos ler juntos essa palavra que é sensacional, e nós vamos buscar entender o que Deus está nos ensinando e nos trazendo em relação ao amor. Então, dos 14 dias, um dia você já sabe que vai ser totalmente dedicado a isso. Determinação com relação a esse período. É desafiador? Nós teremos aflições no mundo. Não quer dizer que nós não tenhamos que ter bom ânimo. Bom ânimo, Tilson, como é que eu consigo? Como é que eu consigo eliminar esses pensamentos, sentimentos negativos? Foque na palavra. Ela é fonte de sabedoria, ela é fonte de energia, ela é fonte de poder, ela é fonte de amor. Certo? Organização. Vou falar isso em outra live. Trazer um pouco sobre isso, como nós podemos usar desses dias de lockdown. Se na sua cidade, São Paulo eu já soube que vai entrar em lockdown também, Brasília, entre outras cidades. Tio, se eu vou ficar trancafiada na minha casa, meu Deus, o que eu faço? Nossa, eu vou trazer várias dicas de alimentação, jejum, como eu falei, oração. Nós vamos falar sobre exercícios físicos, entre várias outras coisas. E claro que sempre caminhando com Deus, sempre meditando na palavra, sempre trazendo aquilo que a palavra traz. Se você só focar em si, nos homens, no mundo material, muito provavelmente você vai padecer.
Porque você não vai encontrar força, você não vai encontrar energia. Então foque nas coisas do alto. É de Deus que vem essa força. Imagine todos os dias, nós vamos jejuar os 14 dias juntos. Eu vou anunciar amanhã, já estou antecipando algumas coisas. Hoje você já vai fazer o exercício da gratidão. 3 coisas pelas quais eu sou grato no dia de hoje. Certo? Eu, por exemplo, uma das coisas que eu vou ser grato é Deus me oportunizar, permitir que eu possa compartilhar isso com vocês. Com certeza esse vai ser um dos pontos. Segundo ponto, eu ter almoçado com a minha filha, ter passado um tempo de qualidade hoje, o dia com ela. Ela está aqui nesse momento, então isso para mim é um presente de Deus, poder ter esse momento de qualidade com a minha filha. Certo? Quais são os acontecimentos, as coisas pelas quais você é grata no dia de hoje? Lembre-se, nós vamos fazer um exercício contando de hoje de 15 dias de gratidão. Nós vamos fazer um exercício de 14 dias de jejum. E eu quero ver se você não vai se transformar. Eu quero ver se seu espírito vai ser de covardia ou se ele vai ser de coragem. Se não vai ser de poder e de amor. Outra coisa, organização. A gente vai começar a pensar a partir de amanhã como organizar essas 2 semanas. Né? Nós podemos criar um planner diário. Vou para a academia, depois faço tal e tal e tal atividade. Ah não, vai estar fechada a academia, eu não posso ir. Faça em casa. Aí eu vou explicar também como superar as desculpas, as crenças limitantes, os pensamentos autossabotadores. Eu recomendo, vai no meu canal do YouTube, assiste as últimas lives, são poderosas, valem por um curso. Eu garanto para você o conteúdo da melhor qualidade. Assista, anote, aprenda e desenvolva e aplique no seu dia a dia. Resiliência, estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Tilson, por que nos manter vigilantes? Porque se você não orar e vigiar, você vai se tornar refém das más notícias do mundo. Você vai ouvir pessoas reclamando o dia todo e só falando coisas ruins. Ai, porque está fechado, ai, porque eu não posso, ai, porque o governador, ai, porque o presidente, ai, porque o coronavírus, ai, porque o coronavac, tudo ela vai reclamar. E isso entorpece, adoece a nossa alma. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não sei qual momento você está passando, eu não sei quais situações de vida você está enfrentando. Um familiar doente, problema de desemprego, alguma situação mais difícil, eu não sei. Mas eu sei que se você colocar o seu foco nas coisas do alto, se você permitir que Deus alimente o seu espírito, você vai encontrar coragem, a força, a determinação, a resiliência para superar esse momento. Não sou eu quem diz, mas é Jesus, é Deus que está dizendo. Então é um convite de um ato de fé. A fé não é um sentimento, a fé é uma decisão. Decida acreditar. E como eu disse, claro que nós vamos trazer dicas práticas. Como é que eu posso jejuar, tio? Me ensina como é que eu faço. Mas é um jejum, não é só o jejum físico, não é para fins estéticos. Claro que você tem um ganho, emagrecimento, mas é mais que isso. É um exercício de prova de fé, é um exercício de purificação espiritual, é um exercício de você provar para si mesmo que você tem um espírito forte, que você vai se tornar um guerreiro e que você vai vencer mais esse momento de atribulação. A paz começa em mim quando eu entendo que eu tenho que abandonar aquilo que eu não posso controlar. Quando eu aceito, há uma grande sabedoria na aceitação. Quando eu aceito as coisas como são. Pode chorar o quanto quiser em relação à pandemia, não tem o que fazer. Em que sentido? Ainda não há vacina, as vacinas estão começando a ser distribuídas, o lockdown já foi instituído, eu não tenho como controlar isso. Então eu aceito. Faça essa experiência a partir de hoje de aceitar o que você não pode controlar e comenta comigo aqui. Eu quero ter essa interação com vocês. Eu criei um grupo no Telegram. Se vocês tiverem dúvidas, comentem lá, comentem no Instagram, comente comigo no direct. Eu vou estar à disposição nesses 14 dias. Tio, se eu estou passando por uma situação difícil, me dê uma palavra, me fale alguma coisa, me ajude nesse momento. Eu garanto que se você
começar a trabalhar essa aceitação, ou seja, eu vou me responsabilizar e colocar minha atenção apenas naquilo que eu tenho controle. Eu tenho controle sobre o meu pensar, os meus pensamentos, sobre o meu sentir, os meus sentimentos e sobre o meu agir, as minhas ações. Faz sentido que eu não tenho controle sobre como as outras pessoas pensam, sentem e agem. Eu não tenho controle como os governos vão conduzir o coronavírus, a pandemia, etc. Eu não tenho controle. Então, se eu estou confinado nesta casa, é minha responsabilidade como cristão contribuir e como cidadão, seja você cristão ou não, como cidadão, contribuir para que as coisas fluam bem. É o meu dever falar coisas que edifiquem e não que intoxiquem. É meu dever falar, proferir palavras que tragam cura, que tragam bem-estar, que tragam amizade, que façam bem e não estragar os relacionamentos. Quando eu entendo que eu vou aceitar as coisas que eu não tenho controle, eu começo a eliminar os pensamentos negativos da minha vida. É um exercício e, claro, como qualquer exercício, quanto mais você treina, mais forte você se torna. Ai, tio, se eu começou a dar certo, mas aí eu caí. Peça força para Deus, peça perdão a Deus, peça para Ele fortalecer seu espírito na fé, para você seguir em frente. Entenda isso como um processo. Eu não estou dizendo que do dia para a noite você não vai ter mais nenhum sentimento negativo. Eu estou dizendo que se você trabalha a aceitação, você começa a focar naquilo que você tem controle. Se você pede ajuda do alto, você com certeza tem todas as condições de viver não só esse período de lockdown, mas posteriormente sair transformado, sair com uma força, uma garra, uma determinação inabaláveis. Entende? O poder está em você. O amor já está em você. A coragem já está em você. Ele te fez a imagem e semelhança, é só você acessar. Como? Se desafiando. Amanhã cedo. Tio, eu vou acordar amanhã cedo e vou ler a palavra. Eu vou acordar amanhã cedo e vou me exercitar. Quando você se propõe a fazer isso, pode acreditar, uma série de pensamentos negativos vão vir, tentando te dissuadir, dizendo para você não fazer isso. Mas se você focar nas coisas do alto, se você entender que Ele não te deu o espírito de covardia, mas de amor, de poder, de força, de garra, de determinação, você levanta e mesmo contra esse seu lado negro que quer te puxar para baixo, você consegue realizar. E quando você realiza uma vez, você já começa a se sentir mais poderoso. Quando você realiza 2, 3, 4, 5, a sua autoestima vai lá para cima. Porque você sabe que você cumpre com a sua palavra. E você fala, obrigado, meu Deus, por ter me dado essa força. Lembre-se sempre, a palavra é viva. Isso foi dito há muito tempo atrás, mas ela continua viva. Ele te fez a imagem e semelhança. Ele não te fez para ser covarde, Ele não te fez para desistir. Eu já enfrentei milhões de desertos, de situações muito difíceis. E mesmo em situações difíceis, eu buscava a luz, eu buscava no alto uma orientação, uma força, uma energia, algo que pudesse fazer com que eu me reerguesse e voltasse mais forte, que é o conceito de antifrágil. Não só resiliência, mas o antifrágil é quando você, após levar uma pancada da vida, você volta ainda mais forte. Entende? Você se reconstrói, mas com o aprendizado do passado agora você se torna ainda mais forte que antes. De novo, todas elas estão à sua disposição. Agora é claro, tem que ser posto em prática. Se você não agir, se amanhã você não começar a usá-las, elas vão ficar dormindo, adormecidas aí dentro. Fiz-me entender? Comente aqui embaixo. Essa live vai ser salva, eu vou organizar o vídeo, vou publicar e vocês terão acesso a todas as lives no canal do YouTube e no IGTV. Compartilhe, convide as pessoas para assistirem. Lembre-se, o foco na palavra, mas o foco na ciência.
Por que, tio? Se eu expliquei isso em alguns vídeos, eu vou trazer mais uma explicação breve, porque nos outros vídeos eu fiz mais aprofundada. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor, Deus é determinação, Deus é benignidade, Deus é bondoso, etc, etc. Mas quando nós viemos ao mundo, nós começamos a absorver as coisas do mundo. E isso nos desviou do caminho do Pai. Nós começamos a desenvolver sentimentos de inveja, de ganância, de rancor, de mágoa. Deus é o Deus do perdão. Jesus, mesmo na cruz, Ele perdoou. E às vezes a gente diz, eu não perdoo, Ele vai me pagar. Ele vai me pagar cada centavo. É você que está se desviando, entende? Então, tudo isso está à nossa disposição. Basta você aceitar, basta você ouvir a palavra do Pai. Acredite, aquilo que Ele planejou para você é muito melhor e maior do que o que você planejou para você mesmo. Vou virar a tela para a gente ter mais um momento juntos aqui. Se tiver dúvida, curiosidade, se quiser complementar algo, fique à vontade. A live é nossa, é feita para nós. Como eu disse, quando 2 ou mais se reúnem em nome de Deus, aqui Ele se faz presente. Quero saber de você como tem sido, comente comigo, isso vai me ajudar bastante a poder ter um feedback nos próximos dias, tá bom? Deixa eu colocar isso aqui do lado e a gente já dá continuidade. Vamos ver, virar aqui, cadê? Bem, olá vocês que estão aí, tudo bem, Luísa? Boa noite. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer, enfim, deixa eu ver aqui. A Alessandra comentou: eu estou arrasada pela morte da minha amiga, aquela cuidadora que foi encontrada morta. Passei o dia sem noção até de viver. Em suas palavras, está despertando meus sentimentos. Alessandra, você ainda está por aí? Só me dá um alô aqui embaixo, porque eu quero falar um pouquinho contigo, tá? Eu não sei se a Alessandra ainda está aí. Sim, amém. Olha só, tá começando a chover aqui, eu não sei se vai interferir demais no áudio, mas eu vou... Vamos lá. Querida, nós sabemos que há muitas coisas que fogem ao nosso entendimento, né? Crescer espiritualmente, crescer na palavra, crescer em intimidade com Deus tem a ver com entender que há coisas que nos escapam, que nós não temos controle e que de algum modo nós temos que aceitar. Não sei o tamanho da sua dor em estar lidando com essa perda. Eu tive de lidar com uma perda recentemente do meu avô e é realmente difícil, porque nós amamos aquela pessoa, ela nos é íntima, né? Ela é querida por nós, ela participou de uma parte da nossa vida. Trocamos experiências, sorrisos, talvez alguns choros, algumas lágrimas, desfrutamos um pouco desse momento, dessa vida com essa pessoa. Poxa, e de repente ela partiu antes de mim. E como lidar com essa dor que é inexplicável? Pedindo para que Deus conforte o seu coração. Veja, a dor é inevitável. A dor de dente, por exemplo, a dor do parto é uma dor muito forte, dentre outras dores, não é? Mas o sofrimento é opcional. Veja, eu não quero minimizar a sua dor. O que eu quero compartilhar com você aqui é o seguinte: se eu levar uma facada ou queimar o meu braço, essa dor vai ser muito intensa e eu vou sentir essa dor, não é? No entanto, o sofrimento é a interpretação da dor. O sofrimento tem a ver com eu. Que legal, José Nildo, seja bem-vindo, irmão.
O sofrimento tem a ver com eu me apegar a isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Alessandra. Você é cristã? Responde aí para mim. Eu não sei se você ouviu, Alessandra. Você é cristã? Sim. No que você crê? O que te ensinaram? Para onde a sua amiga foi? Aonde ela está agora? Você ouviu minha pergunta? Se você puder responder. Sua amiga partiu, independente da circunstância, da causa morte, do ocorrido, ela transcendeu. O que significa o pó da terra? Quando nós partimos, na verdade, nós damos continuidade a uma jornada, né? Nós retornamos à casa do Pai. E eu acredito, como cristão, que ela transcendeu, que ela nesse momento não sente mais dor alguma, que nesse momento, independente da circunstância que tenha levado ela, tirado sua vida, ela nesse momento está com o Pai. Nesse momento ela está na glória, nesse momento ela está junto a Deus, a Jesus, ela transcendeu. Não há mais nenhuma dor, não há mais nenhum sofrimento. Eu quero fazer um convite, não sei se você já assistiu, se não, fica o convite para você assistir o filme A Cabana. Tem no YouTube a história do Mac. Não quero falar muito porque o filme é por si só extraordinário. Eu posso garantir a cada um de vocês que Deus fala através desse filme. Com toda certeza eu já ouvi relatos de que Deus fala diretamente ao nosso coração. E eu quero convidá-la nesta noite, de preferência, que você ponha sua atenção nas coisas do alto. Eu até me arrepio, Deus seja louvado. Olha só, que você assista esse filme hoje à noite, A Cabana, que é a história do Mac, e vou anotar aqui para que todos tenham esse registro. A Cabana, que eu estou falando da história do Mac porque tem um outro filme, A Cabana, e aí não tem nada a ver. Depois, Alessandra, se quiser me mandar um direct, eu te mando o link diretamente, tá? Esse filme vai te mostrar melhor do que eu posso falar aqui onde sua amiga está agora. Ele vai trazer a resposta que seu coração precisa, e eu tenho certeza em nome de Jesus que Deus vai falar com você essa noite. Ele vai falar diretamente com seu coração e ele vai curar essa dor, essa ferida. Amém? Você acredita nisso? Obrigado, Tatiane. Todas as lives... Amém, Alessandra. Assista o filme essa noite ainda, eu tenho certeza, vou orar aqui, que Deus vai falar contigo. Tati, esta live e as demais vão todas elas serem preparadas com muito cuidado, com muito carinho, orando para que Deus traga as palavras certas, claro, mas com muito conteúdo para nos edificar. Basicamente hoje foi o seguinte: a paz começa em mim. Eu quero dizer o quê? A paz não começa no outro e lá fora. Ai, tio, agora é a pandemia, a peste do meu marido vai encher meu saco e vai tornar minha vida um inferno. Não, nada disso. Ah, mas o meu vizinho vai... Não, eu não controlo o que os outros falam, pensam e sentem. Eu não controlo a vizinhança, eu não controlo a pandemia, eu não controlo nada disso. Eu só controlo os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções e tal. A nossa alma, ela tem algumas portas de entrada. O ouvido, o olhar
os sentidos, etc. Gente, do que vocês estão se nutrindo? Nutram-se da palavra, o louvor é a palavra cantada, nutram-se da própria Bíblia. Não permitam que os seus olhos, que os seus ouvidos, seus sentidos se corrompam com as coisas do mundo. Então, nesses dias eu vou ensinar com toda a humildade aquilo que vários mestres me ensinaram em termos de ciência, de mentalidade, de controle da mente, das emoções, dos sentimentos, dos comportamentos, e tudo isso baseado na palavra de Deus. Gente, eu não sei pelo que vocês estão passando, nós teremos oportunidade de irmos nos conectando esses dias, lembrando, é um momento de conexão, é um momento em que nós faremos jejuns juntos, nós estamos juntos em Cristo, então são 14 dias em que nós podemos trocar mensagens no Telegram. Se você puder dar uma palavra com a Alessandra, com toda a permissão, Alessandra, se você se sentiu tocada e de repente Deus te tocou para falar com ela, se você quiser fazer algum comentário lá no Instagram, se você quiser acrescentar algo, compartilhe. Essa live não é minha, essa live é nossa, essa live é para nós criarmos uma sinergia em torno de um bem maior, para que a gente possa ficar fortalecidos na fé durante esse momento. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã e depois. Eu não tenho previsão, eu não tenho bola de cristal, mas eu sei que com Jesus eu sou mais forte. Eu sei que se eu ficar meditando na palavra, se eu encher o meu espírito do Espírito Santo, se eu manifestar a glória, o amor, a bondade de Deus, eu vou atravessar esse momento de forma muito melhor do que sem ele. Eu tenho a experiência de ter vivido uma boa parte da minha vida sem conhecer Deus, sem ser norteado pelos seus mandamentos, sem ter a amizade de Jesus, e eu posso garantir, é muito melhor estando junto do Pai, é muito melhor estando junto de Jesus, é muito melhor nós nos ajudando. Alessandra, eu tenho certeza, o meu Telegram tem o link na bio, tá? Telegram, link na bio. É só clicar lá na bio do Instagram. Espera aí que eu escrevi errado. Que você já consegue acessar o Telegram. O Telegram é um canal tipo WhatsApp hoje em que a gente pode ter mais intimidade. É um momento só nosso, do nosso grupo, não é totalmente aberto. Quem quiser participar, claro, mas claro que eu já peço permissão, que é um ambiente seguro. Eu já estou comunicando que é um ambiente onde nós vamos trocar ideias, que nós vamos nos edificar, nos ajudar mutuamente. Eu não sei o que sua amiga passou nesse momento, mas eu tenho certeza que ela transcendeu, e você vai ver no filme de hoje que você vai ter a resposta que você precisa e que ela está muito bem guardada agora. Alguém mais quer fazer algum comentário? Depois, Alessandro, se quiser me dar um feedback. Pessoal, fica o convite para assistirem esse filme. É um filme para assistir com a família. É um filme para você, às vezes, assistir mais de uma vez na sua vida. É um filme sempre muito bom, porque Deus fala conosco ali. É impressionante, é extraordinário. E nós saímos renovados. Nós temos certeza de que cada um de nós somos especiais, cada um de nós estamos aqui por um propósito. Deus nos trouxe até aqui para fazermos a diferença na vida das pessoas, e à medida que vocês se fortalecem na fé, vocês vão levar a palavra para outras pessoas, e vocês também vão fazer a diferença na vida das outras pessoas, porque foi isso que Jesus fez e foi isso que permitiu que nós estivéssemos aqui. O seu amor por nós, a ponto de aceitar o seu destino na cruz, nos deu esperança, nos deu vida, nos deu alegria de viver e nos deu essa conexão. Laís, o filme vamos lá, A Cabana, que é a história do Mac. O Mac é o personagem principal, ele tem uma grande perda na sua vida, e ele tem de processar isso. E como é uma grande perda, é muito difícil para nós seres humanos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já tive alguns momentos ao longo da minha vida em que
eu me ajoelhei e eu pensei em desistir. Alguns momentos em que eu não ouvia Deus, alguns momentos em que o seu silêncio era tão brutal e o barulho, os ruídos do mundo eram tão grandes que eu acreditava que eu não ia conseguir seguir adiante. Mas eu tinha algo dentro de mim, uma intuição, uma força, uma conexão, o Espírito Santo talvez, não sei, alguma coisa dentro de mim dizia assim: você é forte, você consegue, você vai seguir adiante, Deus vai te honrar, Deus vai te erguer, a sua história não termina aqui, a dor que o mundo te fez sentir vai ser transmutada. Num vídeo recente eu falo como o amor é capaz de transmutar qualquer dor. Qualquer dor. Assistam o filme e vocês vão entender muito melhor isso que eu estou dizendo. Porque tem coisas que as palavras não alcançam. Eu, como filósofo, posso garantir isso. Eu busquei nas palavras durante quase a minha vida toda. E eu amo as palavras. Eu adoro poesia, adoro literatura, adoro a ciência também, uma palavra, né, um pouco mais dura, mais racional, mais cognitiva, mas eu também gosto. Mas as palavras não são capazes de dar conta do que é o amor de Deus. A gente cria, né, poemas, nós criamos louvores, nós criamos devocionais, nós tentamos exprimir, expressar e dar voz àquilo que a gente sente, mas no fundo elas nunca serão capazes de transmitir o que é sentir o amor de Deus. E quando você sente esse amor de fato, aquele vazio que oprime, que massacra e que faz com que doa o peito, ele some. E a sensação de se sentir amado é extraordinária. De um filho querido e de que você é bem quisto e de que você está sendo cuidado, de que você está sendo conduzido. Peça a sabedoria do alto. Hoje à noite, para quem chegou depois, a tarefinha é a seguinte. Eu não sei se a tarefa é uma boa palavra, mas eu vou pôr. Tarefa do dia. Quem chegou depois, pessoal, todos os dias a gente vai ter uma tarefinha, tá? Hoje a tarefa é o Diário da Gratidão. Você vai, no Diário da Gratidão, agradecer por 3 coisas, 3 eventos, por 3 pessoas da sua vida. Quais 3 coisas maravilhosas que aconteceram hoje ou essa semana, nesses últimos tempos, que você vai hoje agradecer a Deus por ter isso? Cara, amanhã começa o lockdown, mas graças a Deus eu tenho um teto para viver. O lockdown começa amanhã, mas eu tenho comida na mesa. O lockdown começa, mas eu tenho saúde. Eu não sei o que você vai agradecer. Quais são as pessoas que merecem estar nessa lista? Que tem te ajudado, que tem caminhado junto de você, que Deus colocou como que um anjinho para te ajudar a seguir nessa jornada. Agradeça. Quem sabe você não é tocada e não queira escrever uma carta. Quem sabe você não queira escrever, mandar um áudio para essa pessoa. Olha, estou passando por aqui para agradecer pelo que você fez por mim nesse último período de pandemia. Eu estou agradecendo a você pelo que você fez por mim. Mãe, por você me ter trazido à vida. Pai, por você ter me cuidado. Não sei, eu estou dando alguns exemplos, mas você sabe, o seu coração sabe. Apenas ouça o seu coração. Apenas ouça isso. E se permita ter uma experiência com Deus a partir de hoje. Essa live e as demais lives, claro, vai ter explicações que vai te ajudar a se compreender melhor, como eu falei hoje. Enquanto eu ponho foco nas coisas do mundo, nas coisas externas, nas coisas que eu não tenho controle, eu fico desesperançoso, eu fico ansioso, eu fico inquieto, sobrecarregado. Claro, você está querendo controlar o que você não tem controle. Você mal dá conta das suas coisas da tua vida. Quantos de nós temos tantas tarefas cotidianas que mal dá conta? Aí você vai querer cuidar da pandemia, do coronavírus, do governo federal, não tem. Volte-se para dentro de si, porque aí dentro mora Deus. Voltar-se para dentro de si, como eu expliquei, se você é a imagem e semelhança, você vai encontrar como que no espelho Jesus e Deus. É a sua luz que você tem que acessar, são suas virtudes. Nós vamos falar sobre paciência, sobre resiliência, sobre amor ao próximo, sobre amor próprio. Nós vamos falar sobre jejum e oração.
Nós vamos jejuar e orar juntos 14 dias seguidos a partir de amanhã. Hoje começa o Diário da Gratidão, 15 dias de Diário da Gratidão. A partir de amanhã nós vamos falar de jejum e de oração, nós vamos falar de exercícios físicos, nós vamos falar de tudo aquilo que promove o bem-estar, de tudo aquilo que é salutar para um cristão, de tudo aquilo que faz com que a gente viva bem. Amém? Alguém tem mais algum comentário, quer trazer, não sei, colaborar, dar algum depoimento, falar alguma coisa, enfim. Não sei quanto tempo de live nós tivemos, 19h21, 1h21. Eu gosto tanto desse momento com vocês, eu gosto tanto de poder compartilhar sabedoria de vida, porque passou pela ciência, né? Eu vim explicando, mas no fundo o que importa mesmo é esse momento com o próximo. Vocês já assistam o filme A Cabana, vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Nós somos feitos para sermos amados e para amar. É isso. Quando você pegar esse código, quando você entender isso, tudo mais é banal, é secundário. Do tipo, tio, se eu vinha planejando minha carreira, pensei em fazer um investimento, mas esse ano de 2020 as coisas deram erradas, você vai ver que tudo isso é vaidade. Como eu falei num videozinho recente, na sabedoria de Salomão nos provérbios. Tudo passa, tudo passa. Essa roupa vai deixar de existir, meus cabelos vão cair, um dia eu não estarei mais aqui, esses móveis não vão existir, tudo passa. Só uma coisa permanece, que é o amor de Deus. Quando nós conseguimos colocar Deus sobre todas as coisas, por incrível que pareça, é que a nossa vida se enche de sentido e significado, é que a abundância e a prosperidade chegam em nossas vidas. É sutil isso, mas é de uma sabedoria profunda. É de uma sabedoria profunda. Então, imbuído desse sentimento de gratidão que eu estou agora, nesse momento, imbuído desse sentimento de gratidão e de amor a cada um de vocês como irmãos em Cristo, eu peço que vocês sigam essa jornada com a gente, que vocês se dediquem a fazer as tarefas. Eu estou fazendo isso como coach também, eu estou usando estratégias para que vá tendo umas viradazinhas de chave aí na sua mente. Eu vou lançando sementes e códigos para que vocês possam ir florescendo nesse dia a dia. Hoje, Alessandra, Deus vai falar com você através do filme A Cabana, eu tenho certeza, e Ele vai confortar o seu coração. A partir de hoje, a gente entende que a paz começa em nós. O mundo está muito barulhento, o mundo está muito inquieto, as atribulações são muitas, mas quando eu firmo meu pé na rocha, quando eu firmo minha atenção nas coisas do alto, a paz interior chega. E ela vai fazer morada se você se permitir a caminhar junto com Jesus nesses dias. Não são só os 14 dias. Esses 14 dias são esses dias em que nós estaremos aqui de modo sistemático nas lives. Mas tenho certeza que isso vai, se você tiver sabedoria para entender o que eu estou transmitindo, você vai transformar sua relação com Deus, você vai criar um novo hábito de desenvolver a sua espiritualidade, você vai ser convidado a praticar o jejum de forma mais frequente, não só pelos benefícios físicos, mas pelos espirituais que ele produz. Você vai ter mais intimidade com Deus, você vai crescer espiritualmente. Então, com toda certeza, esses 14 dias vão ser muito poderosos. Deus se fez presente já hoje, Ele vai se fazer presente todos os dias, porque é promessa de Deus. Porque está dito, quando 2 ou 3 ou mais pessoas se reúnem em meu nome, ali eu me farei presente, ali eu estarei com vocês. Todos que estão por aqui, obrigado pela presença. Eu estou concluindo já a live, já tem quase 1h30, 1h25. Foi muito bacana. Eu vou editar esse vídeo, eu vou salvá-lo, cortar alguns trechos, porque dificilmente, né, se eu deixar só ele inteiro no IGTV, a pessoa vai assistir, mas eu vou
editá-lo e vou lançar em 2, 3 vídeos. Assistam, recomendem que mais pessoas assistam. Lembrem-se, a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, quando você fala da palavra de Deus, como eu fiz hoje, Deus se presentifica, como nós já sentimos aqui, e para a honra e glória de Jesus, de Deus, nós vamos caminhando juntos. No mundo nós teremos aflições, com toda certeza, mas teremos bom ânimo, porque nós sabemos que Deus está com a gente. Obrigado, querida. Fica com Deus. Assiste o filme, depois comenta lá no canal do Telegram. Para quem chegou depois, a gente criou um grupo no Telegram, onde eu vou passando instruções das lives, horários, ferramentas que eu vou utilizar, links. Então, por exemplo, o filme eu já vou jogar hoje lá no canal do Telegram, recomendação. Pessoal, assista esse filme, eu falei na primeira live. Vou também fazer um resuminho de cada uma das lives, porque elas vão estar concatenadas. Eu já estou construindo aqui elas para que uma tenha relação com a outra e, como eu disse, nós possamos crescer na fé, nós possamos ter mais intimidade com Deus, para que nós possamos nos sentir mais seguros e confiantes para enfrentar esse período de pandemia. E não só, para que a gente peça a Deus que nos faça canal de paz, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas. Que a gente possa, dentro de nossos lares, entre os grupos que nós participamos, ser um ponto de luz, um ponto de energia divina para essas pessoas. Não se deixem abater pelas notícias do mundo. Não procurem controlar aquilo que não está no controle de vocês. Apenas aceite aquilo que deixe que Deus conduza todas as coisas. Foque em você. Quando você foca em você, como eu disse, você está manifestando amor próprio, você vai se desenvolvendo e as coisas vão fluir melhor. Obrigado a todos, obrigado tio Carlinhos, Lucielma, Alessandra. Fiquem com Deus, até amanhã. Amanhã nós damos início aos 14 dias de paz na palavra. Nós vamos falar sobre jejum, oração, sobre exercícios físicos, alimentação saudável, sobre desenvolvimento de competências, relacionamentos interpessoais. Uau, vai ser um monte de coisa, podem acreditar. E tudo isso envolto na palavra de Deus, que nos alimenta mais do que qualquer coisa. Fiquem com Deus, até amanhã, tchau!